Mas voltemos ao tema da sucessão presidencial de 55. Apesar das pressões dos militares, das manobras de Café Filho e dos discursos de Carlos Lacerda, a campanha de Juscelino Kubitschek prosseguiu com muito sucesso. JK tinha fama de administrador, havia feito uma gestão modernizadora quando prefeito da capital do estado de Minas Gerais. A realização mais emblemática de JK frente à prefeitura de Belo Horizonte foi a criação do polo turístico da barragem da Lagoa da Pampulha, idealizado por ele e projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Foi eleito governador de Minas Gerais em 1950. JK descompatibilizou-se do cargo em março de 55 para concorrer à presidência da República. Mesmo com importantes realizações políticas e com a fama de ser uma pessoa de bom trato, as pressões contra a candidatura de JK continuariam. O presidente da Cruzada Brasileira Anticomunista, o vice-almirante Pena-Boto, exigia que o PTB e o Partido Socialista não participassem das eleições. Para Boto, que também era o comandante em chefe da esquadra brasileira, Juscelino não tinha condições morais para ser presidente, e Goulart levaria o Brasil ao comunismo. Nada, entretanto, foi capaz de impedir a vitória da chapa Juscelino Jango no dia 3 de outubro de 1955. A apuração era lenta. Uma semana depois, com a contagem dos votos do Nordeste em Minas Gerais, Juscelino ultrapassou o candidato udenista, Juarez Távora. Desconfiada, a UDN apresentou pedido de impugnação, alegando fraudes eleitorais. Não devemos esquecer que a UDN já previu uma derrota e já havia montado um estratagema para questionar as eleições e romper a constitucionalidade aplicando um golpe de Estado. Após a proclamação oficial dos resultados, JK obteve apenas pouco mais de 35% dos votos válidos. Juarez Távora conseguiu uma votação razoável também, cerca de 30% dos votos válidos. Os perdedores chegaram a sustentar que a eleição de Juscelino e Jango era inválida, porque ambos teriam recebido votos dos comunistas e, por isso, tais votos deveriam ser anulados. Os ministros da Aeronáutica e da Marinha, Eduardo Gomes e Amorim do Vale, tentaram obter o apoio do ministro da Guerra para pressionar o TSE, mas Henrique Teixeira Lott dizia-se contra a interferência dos militares na política e a mudança das regras do jogo. A partir de meados de outubro, frustradas todas as tentativas legais de impedir a posse de JK, surgiram sinais claros de preparação de uma ação violenta, como a própria UDN já vinha cogitando em seu estratagema de impedir a posse de JK. O vice-almirante Pena-Boto determinou que todos os navios fossem abastecidos e fez manobras no mar, de maneira não muito discreta, sob a alegação de que eram exercícios de rotina. Na verdade, manifestações políticas de militares era o que mais havia. As manifestações políticas militares marcaram e marcam até hoje a vida nacional. O estopim final da crise de 1955 veio de mais um discurso político de militar. O general Canrobert, que havia chamado a atenção em agosto de 55 para as inúmeras intervenções dos militares na vida política brasileira, morreu em outubro vítima de câncer. Durante seu enterro, no dia 1º de novembro, o coronel Jurandir de Pizarria Mamed fez um discurso provocador. Mamed distorceu o discurso de agosto do falecido Canrobert, sugerindo que, nas palavras dele, a vitória da minoria era uma indiscutível mentira democrática e que o voto do analfabeto, proibido por lei, era uma pseudo-legalidade patente. Lott estava presente no funeral e havia feito um discurso protocolar. No entanto, ficou furioso com a fala de Mamed e decidiu punir o coronel. Vamos abrir aqui um pequeno parênteses para falar brevemente da trajetória do coronel Mamed. Mamed tinha uma trajetória assemelhada de outros oficiais do período. Apoiou a Revolução de 1930, mas, ao voltar da Itália, onde integrou o terceiro escalão da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, durante a Segunda Guerra Mundial, tornou-se antigetulista e simpatizante da UDN, ou seja, ele foi da água para o vinho. Participou, a partir de 1948, do grupo de oficiais que estruturou a Escola Superior de Guerra. Tornou-se um de seus instrutores e foi um dos formuladores da chamada Doutrina de Segurança Nacional, substrato da ditadura militar que se implantaria no Brasil poucos anos depois, além de representar o alinhamento dos interesses brasileiros aos interesses estadunidenses no contexto da Guerra Fria. Ou seja, Mamed foi da água para o vinho e nesse momento aqui o vinho vinagrou. Quando fez o discurso,
Fechando parênteses. Quando fez o discurso na beira do túmulo de Canrobert, Mamed estava servindo na Escola Superior de Guerra, instituição subordinada ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e por isso, inicialmente, Teixeira-Lott julgou que a punição do coronel não poderia ser aplicada por ele. Diante disso, Lott aguardou a passagem do dia de finados e, no dia 3, procurou o presidente da República para solicitar a punição do coronel Mamed. Teixeira-Lott foi surpreendido com a informação de que Café Filho havia sido internado com dores no peito, supostamente em função de um infarto, sobre cuja efetividade persistiriam constantes suspeitas, ou seja, Café Filho estava dando o popular migué, muito embora de fato ele fosse cardíaco. Entretanto, ao que tudo indica, Café Filho antevia a possibilidade de uma ação ilegal contra a posse de JK. Segundo Carlos Lacerda, ele rejeitava a ideia de liderar um golpe, em função de suas críticas ao Estado Novo. Rejeitava a ideia de liderar um golpe, mas não fez nada para impedi-lo. É aquela história. Nessa vida nós pecamos por omissão e por comissão, e como nós vamos ver, Café Filho fez as duas coisas. 5 dias depois, ele comunicou que necessitava de mais tempo para se recuperar da doença, e transmitiu o governo ao presidente da Câmara. A próxima autoridade na linha sucessória era o deputado Carlos Luz, que foi imediatamente empossado como presidente interino. Luz havia sido eleito presidente da Câmara no início de 1955, derrotando o candidato que era apoiado por Juscelino Kubitschek. Logo passaram a circular boatos de que o novo presidente demitiria o general Lott, como etapa inicial de uma manobra golpista que impediria a posse de JK. No dia seguinte, 9 de novembro, Lott encontrou-se com Carlos Luz para pedir a punição de Mamed. O presidente interino alegou que não podia decidir sem ouvir o procurador-geral da República. Lott perdeu a paciência. Acusou Carlos Luz de querer impedir a posse de JK e disse que não seria ministro de um governo golpista. A crise estava inteiramente instaurada. Na manhã desse mesmo dia 9, o jornal Tribuna da Imprensa, de propriedade do Carlos Lacerda, publica um artigo de seu dono com o insolente título de, abre aspas, não podem tomar posse. Obviamente ele se referia a JK e Jango. Ao longo da tarde, Lott foi dado como demissionário, mas o ministro aguardava a resposta de Carlos Luz, que acabou por marcar uma reunião com ele para o dia seguinte às 18 horas. Luz planejou humilhar Lott, péssima estratégia, na expectativa de que o general se demitisse, fazendo com que ele aguardasse muito tempo num salão do Palácio do Catete. Lott esperou pacientemente. A Rádio Nacional, por ordem do Catete, informava ao vivo sobre a constrangedora espera. Finalmente recebido, Luz e Lott tiveram um diálogo desagradável. O cara diz que não vai ser ministro de um governo golpista, ainda insiste em fazer isso com o cara. Estavam arrumando ideia, como veremos mais à frente. O presidente disse que a punição de Mamed era indevida e o ministro pediu demissão. Seria substituído pelo general Fiuza de Castro, e a transmissão de cargo ficou marcada para o dia seguinte, 11 de novembro, às 15 horas. Tudo parecia resolvido para os golpistas. Errado. Lott foi para casa disposto a transmitir o cargo, mas, convencido pelo marechal Odílio Denis, comandante da Zona Militar do Leste, resolveu agir. Vários generais estavam reunidos na casa de Denis e apoiaram a decisão. Além da questão da legalidade da posse de JK, outros componentes os estimulavam. Um coronel estava derrubando um general. Popular, quebra de hierarquia. Além disso, a espera que Carlos Luz submeteu Lott terminou por humilhar o próprio exército. E eles não deixam barato, como a gente sabe. Lott seguiu de madrugada para o Ministério da Guerra e ordenou que o Palácio do Catete fosse cercado. Tropas do exército rapidamente tomaram os pontos estratégicos da capital da República. Fiuza foi preso. Carlos Luz, virtualmente deposto, resolveu refugiar-se no Ministério da Marinha, juntamente com alguns ministros e o deputado Carlos Lacerda, que havia incendiado o noticiário da época. O presidente interino dizia que tinha sido traído e que não se entregaria. Decidiu deixar o Rio e dirigir-se para São Paulo, pois supunha ser possível instalar lá o seu governo, já que o ministro da Marinha o informara de que os fortes de Santos permaneciam fiéis a ele. O grupo embarcou no cruzador Tamandaré. Estavam a bordo, além de Carlos Luz, os ministros Prado Kelly, Justiça, Marcondes Ferraz, Viação,
Munhoz da Rocha, Agricultura, e os chefes do Gabinete Civil, Monteiro de Castro, do Gabinete Militar, José Canavarro, e o deputado Carlos Lacerda, que depois de pilhar todo mundo, decidiu botar a viola no saco e sair fugido também. O extremado Penaboto, igualmente a bordo, havia determinado que a Maria entrasse em prontidão no dia 11, mobilizando 9 destroyers, o cruzador Barroso e o próprio Tamandaré. Por volta das 13 horas do dia 11, eles expediram uma ordem do dia, na qual registrou que o objetivo do navio era instalar o governo fora do Rio de Janeiro. Lott não hesitou em mandar atirar no navio, pondo em risco a vida dos embarcados, mas o Tamandaré escapou e não reagiu. Carlos Luz, entretanto, logo percebeu que havia sido derrotado. Cláudia, senta lá. É aquele tal negócio, né? O tiro, o míssil, o torpedo é a arma do diálogo. Usou, todo mundo quer conversar. O governo de São Paulo, de quem dependia a instalação do governo federal em Santos, não se definiu em relação ao apoio. Sabonetaram, vamos falar no popular. Além disso, durante a tarde do dia 11, a Câmara e o Senado declararam o impedimento de Carlos Luz, e, em consequência, o vice-presidente do Senado, Nereu Ramos, tomou posse como novo presidente da República. Acho que nunca na história do Brasil foi tão completa a escala: presidente, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado assumindo a presidência da República. Segundo a Constituição de 1946, o vice-presidente da República presidiu o Senado. Na ausência deste, o vice-presidente do Senado era quem deveria assumir o poder. Que rocambolesco! À noite, Luz reuniu seus companheiros no navio e decidiu desistir. Determinou que o Tamandaré retornasse ao Rio e escreveu a Eduardo Gomes, ao ministro da Marinha, para que cessassem a resistência. Eu tenho para mim que o Lott não afundou o Tamandaré porque não quis, né? Mandou aqueles balaços só para assustar. Na manhã do dia 13, um domingo, quem passava pela praia de Copacabana pôde ver a tripulação no convés do cruzador cantando o hino da Marinha, o Cisne Branco. Mamed e Canavarro foram presos. Carlos Lacerda conseguiu asilo em Cuba, muito antes da Revolução Cubana, que instaurou o socialismo na ilha, claro, e Luz renunciou à presidência da Câmara dos Deputados. Café Filho, passada a tormenta, foi dado por recuperado, acho que quase milagrosamente, pelos seus médicos e decidiu reassumir a presidência da República. Não vai não! Ele não vai não! Mas a Câmara e o Senado, sob intensa pressão de Lott, declararam que ele não era mais o presidente. O cara quis dar outro migué, é mole. Lott classificou a derrubada do presidente interino e a definitiva interdição de Café Filho como um movimento, abre aspas, de retorno aos quadros constitucionais vigentes. A gente tem uns nomes bacanas para definir ruptura democrática, né? Foi, na verdade, um golpe de Estado duplo, apesar de ter o propósito de garantir a posse do presidente legitimamente eleito.